Nesse sábado, do dia 27 de 8 de 2016, às 9h30 da manhã, iniciamos mais uma escola bíblica no santo e glorioso nome de Jesus. Pedimos que Ele nos abençoe aqui na sua presença, aos ouvintes, aos leitores e a todos aqueles que são convidados a participar de mais uma lição que vamos tirar em cima do texto original da palavra contida no santo livro, a Bíblia Sagrada. Quando lemos João no capítulo 3, versículo 16 ao 17, lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós nos inteiramos que Deus nos ama e deseja salvar a todos por meio do conhecimento dessa verdade. Essa mensagem que devemos receber por fé em Cristo Jesus faz parte do plano de Deus para a salvação da humanidade. Por isso, em Marcos 16, 15 ao 16, a palavra diz: Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. A mensagem deve ser ensinada, deve ser pregada, deve ser levada ao conhecimento de toda a humanidade, para que conheça essa oferta de Deus a todos nós como prova do seu amor, de perdoar os nossos pecados, nos santificar, nos redimir e nos salvar da condenação desse mundo. No livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 17 ao 19. Ali está o convite de Deus à humanidade. Vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a branca lã. Ainda que são vermelhos, se tornarão como a branca neve. Este chamamento da palavra de Deus a todos nós visa a nossa libertação da condenação desse mundo. É uma verdade que devemos conhecer. Segundo o Evangelho de João, no capítulo 8 e o versículo 32, afirmou Jesus: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A maior de todas as verdades é o que nos diz também o Mestre Jesus, em João, no capítulo 14, o versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Visto que Deus a colocou diante de nós essa oportunidade de reconciliação, de salvação e de bênção, Jesus aconselhou-nos em João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgarás ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. E acrescentou o Mestre: E não quereis vir a mim para ter vida? Vamos, em nome de Jesus, ao encontro da mensagem da vida, louvando o Senhor nesta manhã, com o hino de número 221 da harpa cristã.
palácio no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é justo e é sincero e verdadeiro no que diz. Não fala mal dos outros, não prejudica os amigos, nem espalha boatos a respeito dos vizinhos. O justo despreza aqueles que Deus rejeita, mas trata com respeito os que obedecem ao Deus eterno. Cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita dinheiro para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que assim age estará seguro para sempre. Venha Jesus, ó perdido, venha Jesus como está. Ouça vir na cruz perdido, dá-te a graça e paz. Venha Jesus sem demora, toque no Filho de Deus. Ele te salva agora, quer te guiar para o céu. Porque demoras ainda da tua vida, Jesus. Eis quando tudo aqui finda, ao ser tua luz. Venha Jesus sem demora, toque no Filho de Deus. Ele te salva agora, quer te guiar para o céu. O mundo quer enganar-te para tua alma perder. Triste será tua parte, além de ser ao sofrer. Venha Jesus sem demora, toque no Filho de Deus. Ele te salva agora, quer te guiar para o céu. As horas passam depressa, nunca jamais as verás. Manda na vida que cessa, onde tua alma estará. Venha Jesus sem demora, toque no Filho de Deus. Ele te salva agora, quer te guiar para o céu. Portas abertas aos libertos, no céu e luz sempre estão. Eis que os anjos alertos a verdade estarão. Venha Jesus sem demora, toque no Filho de Deus. Ele te salva agora, quer te guiar para o céu. Senhor Jesus, obrigado por mais esse dia de vida que nos deste. Abençoe minha mãe e meu pai, todas as criancinhas, o povo de Deus. Perdoe meus pecados e faltas, abençoe todos nós aqui. Nos dê nosso sábado, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém.
Louvado seja nosso Deus, que nos criou, que nos deu a vida, nos sustém e nos permite, nos concede a graça de estar em Tua presença, querido Deus e Pai, em mais essa manhã do santo descanso do sábado, para dizer-te, em primeiro lugar, muito obrigado pela bênção da vida, da saúde, da proteção, da orientação e da verdade contida na Tua palavra, a qual estende até nós e nos inteira por meio dos ensinamentos, e a Teu desejo, Senhor Deus, movido no Teu amor infinito, salvar nós, pecadores, da condenação desse mundo. Seja propício para com nós, ó querido Deus em Cristo. Perdoa o nosso pecado, o pecado do Teu povo, a Tua igreja, os Teus filhos. Renova, Senhor Deus, esse grande amor, esse cuidado por nós, por todos aqueles que, tocados em seu coração pela mensagem da Tua palavra, são chamados, eleitos, redimidos e salvos por nosso Deus em Cristo Jesus. Abençoa esse dia de sábado, a Tua igreja, o Teu povo, os pedidos de oração que colocamos em Tuas mãos, para que contemple e supra a necessidade de cada um de nós na humanidade, conforme os oráculos de Deus, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém. Os 10 Mandamentos. Deus pronunciou estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, e tu és o meu povo. Eu te libertei da escravidão no Egito, e por isso não terás outros deuses além de mim. Não farás imagens de nenhuma coisa que existe nos céus, nem do que existe no mar, debaixo da terra. Jamais te ajoelhes diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou teu Deus, e não tolero outros deuses, e não tolero a idolatria. Eu castigo até os netos e bisnetos daqueles que me odeiam, mas uso também de misericórdia por 1000 gerações com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não usarás o meu nome em vão, porque eu sou o Senhor e castigo aqueles que me desrespeitam. Lembra-te de santificar o sábado. Tu deves trabalhar durante 6 dias e farás os trabalhos nesse tempo. Mas o 7º dia é para o descanso e deverá ser dedicado a mim. Não farás trabalho algum nesse dia, nem tu, nem teu filho, filha, escravo, escrava, gado, nem o estrangeiro que vive em tua terra. Em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que existe no firmamento. Mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Deus disse: Honra teu pai e tua mãe, para que vivas muito tempo na terra prometida. Não matarás. Não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o próximo. Também não cobiçarás a casa do próximo,
nem a sua mulher, escravo, escrava, gado, jumento, e nada que seja dele. É sempre uma grande alegria nas manhãs do sábado, em que nosso Deus, em Cristo Jesus, nos permite estarmos aqui com o Santo Livro em nossas mãos, a Bíblia Sagrada, onde está a fonte de toda a verdade e que nos revela o propósito de Deus, o plano de Deus para a nossa salvação e para nos libertar dessa condição de condenação em que vivemos no mundo do pecado. É por meio da palavra de Deus uma grande alegria continuar aprendendo, nos inteirando desses detalhes, desses ensinamentos, dessas verdades que fazem parte de um processo para a nossa libertação em Cristo. Vamos primeiramente acompanhar, como ouvintes, como leitores, a leitura do capítulo 2 de 1 Coríntios, e vamos então depois meditar e aprender um pouco mais sobre essa grande verdade que deve pautar o nosso comportamento, a nossa fé, lapidando o nosso procedimento, para que a cada dia, movido pelo amor de Deus, pela mansidão, pela compreensão, pela obediência, possamos melhor fazer a vontade de nosso Deus, que tudo nos concede e nos abraça ricamente em Cristo Jesus. Vamos ouvir a leitura da nossa lição desta manhã. Capítulo 2. O caráter e o alvo da pregação de Paulo. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor,
e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Iniciamos então, nesta manhã, a nossa lição em cima desses 5 primeiros versículos da Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios. Começamos vendo, através desse primeiro versículo, uma grande verdade que aqui é revelada aos filhos da fé. O que diz o primeiro versículo? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Então nós vemos aqui a importância dos dons do Espírito Santo na vida dos batizados em Cristo. Quanto ao serviço da pregação da mensagem evangélica, a mensagem contida nos textos bíblicos, não apenas no tempo dos apóstolos, mas em todos os tempos, não apenas lá aonde estava o início da obra de Deus, mas em todos os lugares em que se fosse anunciada e deveria ser anunciada a mensagem da palavra de Deus. Deus, através do seu Espírito, através dos seus servos, que a ele prestam serviço na divulgação do Evangelho, indicaria a necessidade e a linguagem a ser usada para se transmitir a palavra de Deus, sempre baseado na verdade bíblica que lemos. Segundo a necessidade de cada ouvinte, de cada leitor, que ali está sendo chamado aos caminhos da salvação em Cristo. Quem determina, quem recomenda, quem ministra a linguagem, os métodos de evangelismo, a partir desse exemplo fica claro que é o Espírito Santo e não a iniciativa humana. Não é um trabalho profissional, de formação profissional, mas é um trabalho de caráter espiritual. Lemos na mesma epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 7 ao 11. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, operações de milagres, a outro, profecias, a outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito. Realiza todas essas coisas, distribuindo-os como lhe apraz a cada um individualmente. Então aí está nos mostrando um pouco adiante o apóstolo que ali estava a serviço de Deus, chegando da cidade de Corinto, naquele porto por onde passavam navios do mundo inteiro, trazendo turistas e comerciantes que se dirigiam a Roma, que a necessidade daquela população para ser alcançada pela mensagem da palavra de Deus era ver com seus próprios olhos que Deus existe, que Ele continua operando milagres extraordinários e que Deus é uma verdade presente entre todos e que estende a sua graça e o seu propósito de salvar a todos pelo conhecimento da verdade. Quem a indicou e quem preparou esse apóstolo para que assim ali iniciasse o trabalho, não usando, diz aqui, sabedoria humana, mas procurando levar o testemunho para que ele existe as obras de Deus, baseado nesse poder de Deus e não no conhecimento de línguas, de várias línguas ou de vários idiomas. Por ali, de fato, passavam navios e pessoas
no mundo inteiro, trazendo vários idiomas ali na Grécia, especialmente na cidade, no porto de Corinto. Mas não era por meio de idiomas diferentes apenas que as pessoas iriam conhecer, iriam ser inteiradas acerca dessa verdade para a salvação. Na evangelização dos moradores, então, da cidade de Corinto, o caráter da pregação ministrada e manifestada através de Paulo, o evangelista, foi Deus que a colocou através do Espírito Santo em sua boca. Ali estava o Espírito Santo agindo através da boca daquele pregador, mostrando que aquele povo, na sua carência, não era do conhecimento humano. Não era expor uma variedade de idiomas, de línguas e pessoas que por ali passavam, por ser uma rota turística de pessoas que vinham do mundo inteiro. Veja, o que mostra a sabedoria de Deus, que a sabedoria humana não resolveria para evangelizar e libertar aquelas pessoas naquele lugar, ou que por ali passavam, da situação social, cultural e moral em que estavam envolvidos. Somente a verdadeira doutrina, a verdadeira palavra, o verdadeiro poder da fé em Jesus podia provar e mostrar para eles que há algo muito mais importante, muito mais real, muito mais verdadeiro do que a cultura secular que ali dominava naquela sociedade, baseada e visando apenas em bens materiais. Então esse é o tema inicial do capítulo de 1 Coríntios 2, que é a nossa lição nesse sábado. São apenas 5 versículos, mas é muito importante. Traduzindo o que nós lemos no versículo 2, numa linguagem de hoje, o apóstolo de Jesus diz o seguinte: caríssimos irmãos em Cristo, quando visitei a vocês na cidade de Corinto, levando a mensagem da salvação em Jesus, o seu Santo Espírito, o seu Evangelho, a toda essa população que aí reside, não levei ideias pomposas baseadas em cultura dos povos pagãos, nem tampouco exibi um conhecimento de vários idiomas de língua que eu conheço. Sem dúvida, mais adiante, nós sabemos que Paulo era uma pessoa que tinha uma grande formação, era um fariseu, era um doutor de conhecimento de leis e culturas da época. Portanto, ele conhecia e falava fluentemente vários idiomas daquela época. Mas isso não resolveria o problema de Corinto. Isso não resolve o problema espiritual, o problema moral, a necessidade de reconciliação das pessoas com Deus, a necessidade de adquirir fé, saber e se inteirar que existe um Deus que opera permanente, diariamente, na vida de todos. Ele é quem criou o ser humano, quem sustém a vida e a todos quer alcançar com a mensagem da salvação. A salvação só acontece a partir da libertação, da condenação, do envolvimento em que nós humanos estamos direto ou indiretamente envolvidos com os costumes, sistemas e maneira errada, reprovada por Deus, em que os gentios, os pagãos, vivem, sem nenhum parâmetro que estabeleça o limite de direito, os valores de família, a forma correta de fazer as coisas certas para que dê certo. Então, sempre quem vive no mundo, embora possa ser detentor de alguma formação cultural contemporânea, secular, ele não tem nenhum poder em si mesmo, com a sabedoria do mundo, para se livrar, se absolver por si mesmo desses hábitos, dessas práticas que são muito prejudicial à sua vida, à sua saúde e muito mais à sua salvação. O afasta de Deus por um comportamento em desobediência à lei natural das coisas. A lei natural das coisas é que nós venhamos agir corretamente,
fazer as coisas de maneira correta e não incorreta. E isso nós precisamos conhecer através da palavra de Deus. Então, diz o apóstolo, quando eu fui fazer o primeiro contato, levar a mensagem de Deus, do Evangelho, publicamente na cidade de Corinto, uma cidade com uma diversidade cultural muito grande, porque era a principal rota de navios do mundo inteiro que se dirigiam a Roma, e ali aportavam para negociar e conhecer as tradições daquela cidade, entre as quais uma tradição muito forte, né, era a cultura da idolatria de Epafrodite, né, um comércio muito forte a respeito de certas práticas nocivas à família e à sociedade, que já falamos desse assunto em outra ocasião. Então, a população que reside nesse lugar, disse Paulo, eu levei a eles a palavra de Deus, pura, simples, verdadeira, mas acompanhada do poder de Deus que cura, que salva, que converte, que liberta, que abre o coração, a mente das pessoas para compreender a mensagem de Deus dirigida a nós para a nossa salvação. E no versículo 2 nós lemos: porque eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. O que leva uma pessoa à decisão correta? Certamente é o Espírito de Deus. O que leva um pregador da palavra de Deus a serviço de Deus, se pautar, se embasar no que lê na Bíblia e não em sabedoria humana, e não em fantasias ou exibição pessoal de exposição da sua formação cultural. Porque se cultura por si própria, sozinha, sem o Espírito de Deus, sem a fé pudesse salvar o mundo não passaria pelas coisas que hoje passam. Vivemos num tempo de grande avanço da sabedoria humana do homem, mas que é desprovido do poder para resolver o problema da morte, das tragédias que envolvem a humanidade, como os crimes, enfim. A sabedoria humana por si própria ela é despojada de qualquer poder de mudança do comportamento humano. Então, o que leva uma pessoa a mudar de rumo, de conduta, de procedimento e adotar a Bíblia como sua forma de fé, sua cultura de fé em Cristo, é o Espírito de Deus. E foi o Espírito de Deus que ali estava em forma de dom na vida de Paulo, que ministrou aquela leitura, aquela compreensão de qual seria o método correto, adequado para aquela ocasião, para que se levasse a mensagem da palavra de Deus a uma população tão diversificada, em que ali habitavam pessoas do mundo inteiro atraídas pelo comércio e pela a posição privilegiada do porto de Corinto, que estava na principal rota de navios que iam a Roma. Foi o Espírito de Deus que indicou e mostrou que se ele, Paulo, que ali estava prestando aquele serviço a Deus, não deixasse se levar pela sua formação, mas procurasse levar a palavra de Deus, os resultados seriam maravilhosos. Muitas vidas seriam convertidas, transformadas, decidiriam a partir daquele momento, ao ter conhecimento da palavra de Deus, começar uma nova vida, uma nova maneira de trabalhar, de viver em família, não mais movido pelo pecado, pelo egoísmo, pela avareza, né? Pela escuridão em que vivem os gentios, mas iluminados pela palavra de Deus, uma nova vida. Por isso diz o apóstolo: eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Não porque não tivesse uma alta formação cultural. Sim, ele tinha. Ele foi educado, Paulo, e preparado numa das melhores universidades que existia em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres de conhecimento geral sobre a lei de Deus e sobre os direitos, enfim, de povos e políticos. Ele abriu mão da sua formação para se pautar pela verdade da palavra de Deus. Então, pelo contrário, disse o apóstolo, para não projetar minha pessoa e nem minha formação cultural,
e sim levar a Jesus Cristo, nosso Senhor, como único poder para a salvação de todos nós, eu decidi agir como se não tivesse nenhuma formação cultural secular, mas centrar a minha pregação em explicar, por meio dos ensinos bíblicos, o porquê da morte e a ressurreição do Filho de Deus, segundo as profecias contidas na Palavra de Deus. Ele deixou de lado toda aquela técnica de falar, todo aquele conhecimento históricos e de outros fenômenos que haviam nas universidades da época, né? Para falar e transmitir e procurar através de comentários pautado, fundamentado na Palavra de Deus, as pessoas compreenderem o porquê que Jesus deu a sua vida pela humanidade. Se ele era filho de Deus, e se ele desceu do céu, e se ele tinha o Pai do seu lado e o poder, por que haveria necessidade dele morrer? Era muito difícil de entender, e para algumas pessoas ainda é difícil de entender. Mas Paulo, através da sua palavra, e da palavra de Deus principalmente, ele passou, deixando de lado a sua alta formação cultural, transmitiu a seguinte mensagem a eles. Antes de tudo, diz no capítulo 15, versículo 13 de 1 Coríntios, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, segundo o que estava nas profecias previsto, descrito, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria deles sobrevive até agora, porém algum já dorme. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascimento fora do tempo. Porque eu sou o menor de todos os apóstolos, que mesmo nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu vos entreguei o que também recebi, diz no versículo 3. Cristo morreu pelos nossos pecados. Não foi uma exibição de poder para que ele morresse e vencesse apenas a morte, mas era o preço, o custo a ser pago pelas nossas dívidas acumuladas pelos nossos pecados, que teriam que ser pagas somente com o sangue de um justo, que ele nos libertou desta condenação para a morte. Então, essa era o foco da minha pregação, disse Paulo. Eu centrei a minha pregação em cima dessa verdade. Olha, prezado ouvinte, prezado leitor, que nos acompanha. Esse é um bom exemplo que o apóstolo Paulo deixou a todos nós. Todas as pessoas que verdadeiramente querem estar a serviço de Deus, a serviço de Cristo, como servos de Deus e servos de Cristo, têm que se iluminar, se inspirar por esse exemplo. Como diz no capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Decidi deixar de lado aquilo que se aprende no mundo, porque no mundo, os ensinamentos do mundo podem servir para as coisas materiais do mundo, e até serve, sem dúvida nenhuma, mas não tem a solução para a morte. Não podemos negar, deixar de reconhecer as bênçãos que Deus dá na medicina, por exemplo, o conhecimento da medicina, que hoje traz grande bênção, ajudando Deus e Jesus curar dentro do plano material pessoas que sobrevivem por essas bênçãos também, mas que um dia vão morrer. A cura espiritual, a salvação, é a solução para a morte. É aquela que nos prepara para a segunda vida, a vida eterna em Cristo Jesus, onde a morte é como um veneno que perdeu a sua capacidade, a sua eficácia e não mata mais ninguém. A vida é eterna, a vida é contínua.
Então, o exemplo do apóstolo de Jesus é essa decisão de nos basear, quando se trata de pregação, se trata de salvação, de evangelização, unicamente no que lemos na palavra de Deus, é muito importante para nós. Para que não venhamos exibir, muitas vezes, um alto conhecimento profissional, técnico, que aprendemos na universidade, enfim, mas que não tem o poder de trazer Deus para a nossa vida, de trazer a salvação, ou aquela mudança que é preciso acontecer dentro de nós, de deixar de viver a vida de forma errada. As mesmas coisas que fizemos de forma errada, podemos aprendê-lo a fazer de maneira correta. E sempre que se faz da forma correta, certa, vai dar certo. Sempre que se faz algo que poderíamos fazer da maneira certa e errada, vai dar errado. A consequência, o resultado é de acordo com aquilo que se faz, as nossas ações. Então, na sabedoria do mundo, na formação acadêmica do mundo, no doutorado do mundo, há sim benefícios e bênçãos materiais, mas que não pode nos dar a vida eterna e nem nos pode tirar dessa condenação em que vivemos, uma alta dívida de coisas erradas e pecados que fizemos, que devemos ao próprio pecado. E Jesus deu o seu sangue para nos tirar de lá. Então o apóstolo nos dá esse exemplo, a decisão de seguir a Jesus, a decisão de ser real, sair das fantasias humanas, da exibição pessoal, da vaidade, para ser uma pessoa real, verdadeira, é um grande exemplo a ser seguido por todos os pregadores, profetas, enfim, pessoas que desejam de fato servir a Deus e não servir a si mesmo. Colocar Cristo, projetar Cristo e não projetar-se a si mesmo. Essas coisas, diz o apóstolo um pouco adiante, no capítulo 4, versículo 6, essas coisas, irmãos, apliquei figurativamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprenda isso. Não ultrapasses o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um detrimento de outro. Então é uma decisão digna, não é, de ser seguida por toda pessoa batizada em Cristo Jesus. Toda pessoa que decidiu seguir, foi inteirado, esclarecido, compreendeu, entregou a sua vida a Jesus e quer de alguma forma participar, servir, colocar-se a serviço de Deus nessa grande equipe de pregadores, deve se pautar por esse comportamento. Sede imitadores, disse Paulo, de mim como eu sou de Cristo. Decidi deixar de lado a minha formação profissional para me inteirar e saber exatamente aquilo que diz a palavra. Eu também vos entreguei aquilo que está escrito segundo as profecias. Não é um comentário humano, não é uma interpretação humana, não é uma leitura humana própria, particular minha, mas eu estou inserido dentro do contexto do que diz o texto escrito, em que cria os profetas, os apóstolos, em que de fato Jesus trouxe como a mensagem da salvação. Isso é maravilhoso, porque no Evangelho nós vemos a sabedoria humana. Ela é despojada de qualquer poder para libertar-nos e nos transformar, nos salvar e fazer de nós pessoas redimidas, livres da condenação do pecado. O poder da salvação está na fé em Cristo Jesus, está no Santo Evangelho. Quando nós lemos Romanos, no capítulo 1, o versículo 16 ao versículo 17, o que lemos aqui? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo vive por sua fé. É o Espírito de Deus que ministra, de acordo com a necessidade dos ouvintes e leitores, o vocabulário, a linguagem usada, sempre com vocabulário bíblico, sempre embasado no texto bíblico, sem acrescentar, sem diminuir, não se colocando ao lado desse ou daquele detrimento, mas a exemplo dos apóstolos imitando a Cristo, que mostrou para nós o conhecimento da verdadeira palavra de Deus. Lemos em 1 Coríntios 3, 18 a 19, o porquê. A verdade, a verdadeira sabedoria. Onde está
e o porquê da verdadeira sabedoria. 1 Coríntios, no capítulo 3. Vamos buscar essa passagem e vamos entendendo através da palavra de Deus. 1 Coríntios, nós estamos em 2 Coríntios, vamos buscar a passagem correta sobre o tema. E a palavra de Deus vai nos inteirando, vai nos esclarecendo da importância do que nos mostra essa palavra em si mesmo. Ninguém se engane a si mesmo, diz o versículo 18 de 1 Coríntios 3. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém entre vós se tem por sábio nesse século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez: O Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Então a sabedoria humana não tem valor no que diz respeito ao nosso preparo e o nosso enriquecimento da fé no conhecimento quando nos inteiramos dessas verdades. Para que serve a sabedoria humana, o conhecimento, os estudos, que nos diz 2 Timóteo capítulo 13 e 15, desde a infância sabe as sagradas letras que pode tornar-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. Ora, conhecer a letra, conhecer a palavra, muitas das coisas que aprendemos na escola secular é importante sim, com muitas técnicas, não é? Que traz benefícios para essa vida, mas são insuficientes para nos preparar para a realidade que é a vida eterna. Ali nós dependemos da sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é Cristo Jesus. É a sua palavra, é o Evangelho. É o conteúdo, o conceito que se revela nas leis divinas, de autoria divina, lá desde o livro de Gênesis ao Apocalipse, para nos preparar, para nos integrar a esse contexto de realidade que o homem nasce sem pecado e sem virtude, mas ele ingressa ou num caminho de desobediência, de pecado, como se desenfreado nas ações erradas, tornando-se culpado como os outros, ou ele obtém informações e orientações e ingressa no caminho da vida que é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, no caminho dos ensinos que nos traz o Evangelho, onde encontramos a sabedoria. Então, como se sentia Paulo, servo de Deus, quando chegou a Corinto pela primeira vez para evangelizar aquele lugar? Diz ali no versículo 3 do capítulo 2, e foi em fraqueza e temor, e grande temor, que eu estive entre vós. Era assim que Paulo se sentia, não é? Ele se sentia, não é, fraco, inseguro, incapaz de enfrentar aquela situação das pessoas que ali moravam e residiam, a alta pompa do exibimento de culturas do mundo inteiro ali estavam representados, desde as sinagogas judaicas até as diversas manifestações culturais do mundo pagão, como os adoradores de Epafrodite, não é? E tantas outras apostasias e idolatrias malucas que ali reinavam e faziam a cabeça das pessoas e eram julgados como fato importante, né? Para turistas do mundo inteiro que ali gastavam o seu dinheiro, o seu tempo, né? Envolvido por uma propaganda de comércio que se prestavam para essas coisas. Paulo sentiu-se fraco, incapaz, insuficiente dentro da sua cultura. Então ele disse, olha, eu vou mostrar, a minha decisão é esta, o que Jesus mostrou, o que mostra a palavra de Deus, o que diz o texto. Jesus morreu para salvar-nos a todos, deu a sua vida, o seu sangue. E essa é a prova do seu amor, que ele ama a humanidade e quer salvar a todos pelo conhecimento da verdade. Então ele dá esse testemunho. Quando cheguei nessa cidade com a santa missão de levar a mensagem de Cristo para a salvação dos que ali viessem a crer em Deus, em sua palavra, eu me sentia fraco,
pois não sabia como seria a reação dos judeus que ali já estavam residindo, não sabia como reagiriam os gentios pagãos, envolvidos com idolatria, envolvidos em tamanha idolatria e imoralidade. Não sabia como eles iriam reagir diante da pregação. Vão sentir-se ofendidos, vão reagir com violência, vão sentar, vão ouvir. Era uma expectativa, né? Então ele disse, eu era insuficiente para saber, mas fui fazer, baseado em minha fé, levar a palavra de Deus e foi. E aí ele afirma o seguinte, a minha palavra, a minha pregação, usada ali não consistia em persuasiva sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Então foi assim que Paulo levou a palavra, trêmulo, gaguejante, uma pregação centrada no poder em que Deus é que realiza as coisas e não o pregador. Ele estava fraco, tremendo e até gaguejante. Não revelava ter em si próprio um poder que pudesse ajudar a resolver o problema de ninguém. Mas ele levava um tema que mostrava que em Cristo está a salvação. Em Cristo está o poder para a cura, para a ressurreição, para o perdão, para a libertação. Foi o caso que havia acontecido com Pedro e João, que lemos em Atos no capítulo 3. Um homem que há cerca de 40 anos vivia de esmola pedindo a entrada da igreja no templo onde se congregavam a elite do doutorado judaico e romano, enfim, das pessoas que residiam em Jerusalém, frequentavam o templo para fazer suas orações e ali as suas práticas religiosas, mas não tinham um poder para ajudar aquele homem que há 40 anos ali estava deficiente das pernas, dependendo de ajuda. Quando Pedro e João chegaram ali sem nem um tostão no bolso, portanto pobres do ponto de vista material, mas ricos do ponto de vista de fé, porque Pedro disse, eu não possuo prata nem ouro, sou uma pessoa fraca, sou uma pessoa sem recurso humano. Era um pescador que deixei de pescar para pregar a palavra de Deus, sustentado apenas pela fé por Deus. Mas em nome de Jesus Cristo anda. E o nome de Jesus levantou num abrir e fechar de olhos, instantaneamente curou aquele homem, e ele saltou, ficou curado e entrou louvando a Deus no templo. Coisa que os doutorados da época, né, a cultura da época, tanto a religiosa como a secular, não tinha. Então era uma sabedoria vã, praticamente mais para um exibimento pessoal, para a pessoa se projetar como um vulto que detém conhecimento de linguagem, de sabedoria, de ciência, mas que não passa de um pobre mortal que não tem em si mesmo o poder de transformar um fio de cabelo preto ou branco, disse Jesus. Já o nome de Jesus, ele está ungido e acompanhado com o poder da vida, o poder da ressurreição, o poder da cura, da libertação e da conversão do coração de um criminoso numa nova pessoa. Então Paulo disse, eu tomei essa decisão e eu me encontrava muito fraco, cheguei ali trêmulo, cheguei ali até gaguejante, porque é uma expectativa de como reagia aquela sociedade, né, tão pomposa, tão rica. Não é tão envolvida com aquela imoralidade e corrupção, sabe lá o que iria acontecer, né? Mas felizmente a palavra de Deus, que ali foi apresentado de uma forma simples, mas bíblica, gaguejante, e o pregador que ali estava trêmulo, não como um vulto importante, mas como uma pessoa simples a serviço de Deus, mas muito importante para Deus, ali cumpriu-se as suas promessas, né? Que quem tem fé nos ensinos da palavra de Deus e quem acredita naquilo que lê, naquilo que ouve, no texto verdadeiro, ele recebe esse poder que pode curar as suas doenças, pode encontrar ali em Cristo o perdão dos seus pecados, a transformação e o início de uma nova vida, como uma nova ressurreição, e por fim a ressurreição e a vida eterna. Porque só Jesus, só os seus ensinos tira nós, a humanidade, da miséria em que nós vivemos do ponto de vista espiritual. Para nada serve as nossas riquezas no futuro, né? Conta-se certa ocasião que um jovem se destacou-se muito na universidade e na sua formação acadêmica.
E quando recebeu o diploma, ninguém tinha dúvida que ele seria um profissional de grande sucesso na área da medicina, era um médico. Então os professores aproximaram-se dele para dar os parabéns e perguntar: e agora, o que você vai fazer? Ele disse: agora eu vou exercer a minha profissão e vou ter muito sucesso. Vou ajudar muitas pessoas, curá-las, enfim, descobrir muitas coisas boas na medicina. E o professor perguntou: e depois? E depois ele disse: olha, depois eu acho que com sucesso eu vou ficar muito rico, vou casar, criar uma família e vou viver a vida como é. E o professor perguntou: mas e depois? Disse: depois acho que vou me aposentar muito rico, comprar um pequeno navio, viajar pelo mundo, desfrutar a riqueza. E o professor perguntou: mas e depois? Depois ele disse: olha, depois aonde o senhor quer chegar? E disse: depois acho que vou morrer como qualquer outra pessoa. Mas o professor perguntou: e depois? Disse: olha, depois eu não sei nada depois da morte. Então veja que mesmo os doutores, aqueles que são detentores das melhores formações e que têm um benefício realmente que não podemos ser ingratos para o bem da humanidade do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual, da esperança, aquilo que vem após a morte do doutor, do famoso, do herói, né? Ninguém sabe até onde vai o conhecimento humano, não é? Especulação, pesquisas e pautas de experiências humanas, restrita ao habitat em que nós vivemos, que tem sua validade, sim, para o bem aqui na Terra, mas e depois da morte? A palavra de Deus nos tira dessa miséria. A palavra de Deus é a solução que a medicina não tem para a morte. Ela traz a vida eterna. A palavra de Deus, a cultura cristã, a fé em Jesus, é a solução para resolver problemas graves em que as pessoas estão hoje envolvidas: imoralidade, criminalidade, vícios, doenças e outros males que destroem a humanidade. Então quem crê no Evangelho, diz a palavra de Deus, Romanos 1,16, vamos voltar a citar essa passagem: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, do gentil, porque nele está o poder e a sabedoria de Deus para todos nós. Então notamos que ali com o apóstolo Paulo, cumpriu-se com o escolhido de Deus para levar o Evangelho aos gentios. Ele era um escolhido de Deus. Ele era aquela pessoa que Deus, através do Espírito, mostrou que ele não podia querer resolver o problema da humanidade, imoralidade, crime, com sabedoria humana, e sim com o poder de Deus. Por isso nós lemos que ele era uma pessoa escolhida, ele era um exemplo, e foi, e é, e sempre será, né, depois de Cristo, junto com os demais apóstolos e profetas, um exemplo. Como deve proceder, se pautar e agir uma pessoa que realmente está a serviço de Deus? Romanos 1 nos mostra Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo separado para o Evangelho de Deus, qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu filho, qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque, veja que importante, né? Essa verdade que temos aqui na palavra de Deus. Uma pessoa chamada, segundo a promessa de Deus, para trazer a palavra de Deus ao coração das pessoas em geral. Esse foi Paulo, esse foi o evangelista que chegou à cidade de Corinto, levando nas suas mãos a palavra de Deus, no seu coração a fé e na sua mente, e ali levantou-se e ali cumpriu-se a promessa de Deus. Deus tinha muitas vidas para ali alcançar com essa mensagem. Quando nós lemos Isaías na profecia, eu entreguei aquilo que recebi segundo as profecias, Paulo deu esse testemunho em 1 Coríntios 15:3. Segundo as profecias do capítulo 28, versículo 11, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a esse povo. Então foi assim que Paulo
Foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós a minha primeira vez. Ali estava se cumprindo também em Paulo essa verdade. Por isso, quando nós lemos em Atos, no capítulo 18, nós vimos que não era um projeto pessoal do apóstolo, nem tinha que ele que se projetar, mas levar a Cristo, para que Cristo fosse conhecido e que a sua palavra alcançasse o coração das pessoas que ali estavam. 1 Coríntios capítulo 18 e o versículo 8 ao versículo 11. Com a mensagem da palavra de Deus, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo estava fraco, com medo, uma expectativa: o que acontecerá? Ainda que tenha que morrer, vou, porque Deus escolheu-me para isso. Como vão reagir essa população tão estranha, né? Ao mesmo tempo que ali tinham várias sinagogas judaicas e outras expressões da cultura religiosa, existiam também os mais famosos templos de imoralidade e prostituição, muito semelhante ao Rio de Janeiro. Mas a acolhida da palavra de Deus foi boa. E não era diferente, porque para ali Deus mandou o seu apóstolo, o seu pregador, não para fazer uma exibição de cultura humana, de conhecimento de coisa do mundo, mas de conhecimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta vazia. Começou ali o trabalho com a conversão de um dos principais líderes da sinagoga judaica, que nos mostra aqui Crispo, sua família. E muitas pessoas foram tiradas da prostituição, tiradas da imoralidade, tiradas da idolatria pela sua fé, que adquiriram ao ouvir as pregações bíblicas através desse apóstolo Paulo, chamado e eleito por Deus para essa obra. Agora, por que Deus em sua obra age assim? Por que Deus não usa a sabedoria do mundo, as coisas do mundo, e sim a verdade, a realidade que está ao alcance de todos, tanto de quem tem cultura, de quem não tem, a promessa da vida eterna? Ela está na palavra de Deus. Diz aqui o apóstolo, para nós concluir. Vamos buscar o texto, que é o versículo 5 da primeira epístola de Paulo, capítulo 2 e versículo 5. Por que Deus age assim, de maneira maravilhosa, de maneira às vezes não compreendida pelo mundo, mas pelas pessoas de Deus, pelo Espírito Santo? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então esse é o método que Deus use, para que ninguém se glorie, ninguém se exiba diante de Deus. Lá aquela pessoa aceitou, compreendeu, porque foi eu que preguei, porque eu tenho sabedoria, eu tenho preparo, eu tenho experiência. Paulo disse: não, eu me sentia totalmente despreparado, gaguejante, fraco, incapaz de enfrentar um público, uma plateia como aquela. Mas arrumei coragem pela minha fé e falei para eles de Cristo e do amor de Deus, que tudo estava pautado, previsto nas leis de Deus e nas profecias. O sacrifício que lá em Levítico, capítulo 5, 6, 4, lemos, simbólico, que traria o povo de Deus a redenção e também os gentios, ali está se cumprindo em Cristo. Então esse conhecimento é que levou as pessoas a ser tocadas no seu coração e não se apoiar em sabedoria humana. Sabedoria humana eles estavam apoiados antes de conhecer a Cristo, mas aquilo nada os ajudava nas suas doenças, nas suas tribulações, na sua necessidade, na sua carência de confiança no futuro, que o melhor está por vir, a vida eterna em Cristo Jesus. Tudo tem um fim quando vem da parte de Deus. Tudo tem um objetivo maior que Deus. Por que Deus não usa os sábios e sim usa a palavra? Para que a fé verdadeira em Cristo se manifestasse em vós, sempre embasada nos ensinos da palavra de Deus, no poder de Deus, e não na capacidade ou sabedoria ou doutorado humano, né? Porque se a salvação dependesse da capacidade humana, da profissão humana
do doutorado humano, da universidade, das academias, não é? Então os ricos é que têm acesso a essas coisas, né? Os pobres ficariam fora. Então o plano de Deus para a salvação está baseado unicamente na palavra, na graça, na fé, na obediência e na interação desses conhecimentos. Deus deseja salvar a todos pelo conhecimento dessa verdade, que é de graça e sem custo. Basta sermos bons ouvintes, bom grado de aceitar a palavra de Deus, 1 Timóteo 1:15, com interesse de coração, seja a pessoa rica, seja a pessoa pobre, seja aquele que é detentor de doutorado e de uma alta formação cultural secular desse mundo, seja aquele que não tem nenhum conhecimento, muitas vezes não consegue escrever um nome, enfim, ou ler, mas Deus dotou com a mesma capacidade de ouvir, de entender, assimilar e receber pelo Espírito de Deus a compreensão e a fé que nos leva a Cristo e a salvação e a vida eterna. Que essa maravilhosa lição exemplar seja um exemplo para mim, me pautar no meu comportamento sempre, como tenho procurado me pautar, e para os ouvintes, para os leitores, que hoje vivem na geração de hoje, como foi uma grande bênção para os que viveram na geração dos apóstolos e ali em Corinto, e seja também no futuro até que Jesus Cristo volte, porque o melhor é o que a palavra de Deus nos apresenta e nos ensina. A vida verdadeira não é essa que vivemos aqui, aquela que Deus nos dará após a volta de Cristo, pela ressurreição dos mortos em Cristo, pela transformação dos vivos, que juntamente e unidos no mesmo grupo serão arrebatados para o encontro do Senhor nos ares e assim estarão para sempre com o Senhor. Que essa bênção alcance a todos e que o Criador nos permita continuar nessa missão e nessa posição de alunos de Cristo, como honrosamente me sinto ao aprender cada dia mais ao ler a palavra. E que essa palavra exemplar seja uma grande bênção para o lapidar, o aperfeiçoar e o fortalecimento da nossa fé em Jesus e nos ensinos verdadeiros de autoria divina, de Gênesis ao Apocalipse, como o próprio apóstolo testemunha em 2 Coríntios 3, 17, 15 ao 19, né? Toda a Escritura é uma mensagem de autoria divina, dada por Deus através do Espírito Santo, para a nossa salvação. Louvado seja nosso Deus, nesta manhã de sábado, que nos sentimos felizes, agradecidos, e também chamados para essa salvação em Cristo Jesus. Senhor Jesus, obrigado por mais essa lição que o Senhor nos deste nessa manhã de sábado. Eu sou minha mãe e meu pai, todas as criancinhas, povo de Deus. Também peço que o Senhor abençoe nosso sábado, que seja abençoado. Tudo que eu lhe peço e agradeço, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Querido Pai, eterno Deus, em nome de nosso Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa lição, que com grande alegria e satisfação nos inteiramos nesta manhã, porque certamente isso é uma carência de todos nós, que queremos fazer a Tua vontade, e que tenhamos na Tua palavra, no texto bíblico, Senhor Deus, a verdade maior para nos pautar e para nos colocar, Senhor Deus, no caminho de um procedimento que realmente esteja à altura da nossa necessidade de convivência em grupo com as demais pessoas, sempre movidos pela fé em Cristo, a confiança que Deus, através do Seu Espírito, haverá de nos orientar e ministrar sobre nós à medida, Senhor Deus, do nosso comportamento, na família, no trabalho de cada dia, e especialmente nos momentos em que nos colocamos em Tuas mãos para também participar do trabalho da evangelização. Dirige-nos ao nosso Deus com Teu amor, com Tua graça, com os dons do Espírito Santo de tolerância, de compreensão, de obediência, de fé, para com todos os nossos irmãos em Cristo, para com todos nós. Mas da forma gloriosa, maravilhosa com que Teu poder se manifestou na cidade de Corinto, dentro daquela diversidade cultural e religiosa e problemática que envolvia aquela sociedade, com imoralidade e idolatria. Tua palavra foi poderosa para ali, Senhor nosso Deus, plantar os alicerces, a semente de uma nova sociedade livre, redimida, esclarecida, salva por nosso Senhor Jesus. E assim também
sobre a nossa vida, a nossa família, as igrejas evangélicas de Cristo, nosso país. Haja um processo pacífico, mas poderoso de transformação, para que tenhamos um futuro melhor e mais justo para todos, aqui no Brasil e em todas as nações da terra, porque todas as pessoas e criaturas são obras das tuas mãos. Carece da tua proteção, da tua bênção, da salvação, e que nos sustenha por tua graça e que nos ensine cada dia mais. A ti, nosso Deus, eu peço essa bênção, agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Quem Cristo permanece vai ser coroado nele. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa. Prisioneiro do pecado, vaga sem esperança ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Quem Cristo permanece vai ser coroado nele. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa. Amém. Sem a paz de